paz de Cristo, seja bem-vindo ao canal da Editora Central Gospel. Hoje nós vamos começar juntos o estudo de mais um ciclo da revista de estudo bíblico. E nós vamos falar sobre um tema muito importante ao longo desse trimestre, que é o homem, o pecado e a salvação. Se você já assistiu aos primeiros vídeos dessa playlist, você já conheceu o nosso comentarista desse trimestre, que é o pastor Gilmar Chaves. O pastor Gilmar Chaves, além de ser um autor renomado, com livros na área de teologia, de educação cristã e de comportamento, ele também é o nosso consultor editorial, nosso consultor teológico. Então ele está sempre envolvido na elaboração do nosso currículo, desde as classes infanto-juvenis até o currículo de jovens e adultos. Eu tenho certeza de que os temas que nós vamos tratar nesse trimestre vão ser muito abençoadores para a sua vida. Eu sou a Marcela Passos, eu sou pastora da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e também sou editora-chefe aqui na Editora Central Gospel. Então vai ser muito bom a gente ter esse tempo para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e se aprofundar no que as lições trazem. Essa primeira lição, ela vai falar sobre o homem, a coroa da criação. E a pergunta que é a questão norteadora, que dá início à discussão dessa lição, é uma pergunta muito antiga. Psicólogos, sociólogos, filósofos, todos vêm tentando responder a eras. O que é o homem? Essa é uma pergunta complexa e cada grupo de estudos vai ter uma resposta. Mas qual é a área que mais importa para nós e a única que de fato chega a uma resposta objetiva? É a teológica, é o que a Bíblia diz a respeito do que o homem é. E em um mundo em que a gente vive numa guerra constante de crise de identidade, até as perguntas mais simples têm sido muito desafiadoras para serem respondidas. As pessoas já não têm mais um conceito a respeito da verdade muito bem estabelecido e sim relativizado. Mas a palavra de Deus é clara ao nos dizer o que o homem é. E o homem é um ser criado pelas mãos de Deus, a sua imagem e semelhança, com o propósito que o transcende, um propósito que está além de si, para refletir a glória de Deus. Esse é o principal ponto que nós precisamos levar em consideração antes de discutir todos os outros temas dessa lição. Seguindo, para responder o que é o homem, a gente precisa entender o que o homem não é. E os principais pontos que vão ser trazidos a respeito disso na revista é, primeiro de tudo, o homem não é pré-existente. Diferente de Deus, que de geração em geração já é, o ser humano tem um início na história. O ser humano é um ser criado, inserido no tempo. Então, existe uma diferença muito grande entre a pré-existência de Deus e a pré-existência do homem. O homem não é pré-existente. A segunda coisa é que o homem não é uma derivação da essência divina. O homem, ele pode até receber os atributos de Deus que são comunicáveis. Existem os atributos que nós também recebemos como seres criados à sua imagem e semelhança. O amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, e isso nos faz semelhantes a Deus. Porém, existem os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, somente Deus é onipresente, onisciente, somente Deus tem todo o poder. Então, esses atributos o homem não tem. Existe uma diferença significativa entre nós e Deus. Se nós considerarmos que o homem é uma extensão de Deus, nós estamos caminhando para uma visão panteísta, que traz essa lógica de que tudo é Deus e Deus é tudo. Não há base bíblica para isso. Terceiro ponto, o homem não é resultado de um processo evolutivo. E aqui a gente entra num tema muito complexo e se você é professor, certamente isso vai gerar boas conversas ali na sua aula com os seus alunos. O ser humano, ele não é resultado de uma evolução, e sim de uma criação. E o autor, Gilmar Chaves, no livro de apoio, ele vai trazer algo muito interessante. Ele vai trazer que existem 3 principais teorias que nos cercam a respeito da criação do homem. Primeira delas, a evolução ateísta. Essa você deve conhecer bastante. A evolução ateísta pressupõe a inexistência de Deus. Logo, tudo que foi criado, tudo que foi gerado, não teve as mãos do Criador. Foi, na verdade, um processo contínuo, demorado, que envolveu
toda uma série de elementos, mas que não teve nenhuma influência sobrenatural ou divina. Nós não cremos nisso. Existe também uma outra teoria, a evolução teísta. O que a evolução teísta tenta fazer? Ela tenta conciliar fé e ciência. Ela tenta trazer uma ideia de que todo o processo de evolução defendido cientificamente ocorreu de fato, mas que ocorreu com as mãos do Criador, que foi o Senhor quem orquestrou tudo isso, que é o seu DNA criativo quem fez todo esse processo. É uma tentativa de dar as mãos para a ciência e, ao mesmo tempo, não abandonar a fé. Mas nós também não cremos nisso. Nós cremos na terceira teoria apresentada aqui pelo autor, que é o criacionismo. Nós cremos que o mundo foi criado conforme a palavra de Deus nos conta. Não existe uma tentativa de nós, cristãos, de reinventar ou reinterpretar o que a Bíblia diz a respeito da criação. O mundo foi criado por Deus e a narrativa do Gênesis, ela é aquilo que baseia a nossa fé a respeito do criacionismo. Seguindo, no segundo bloco, o que a nossa lição vai trazer? Como o homem foi criado. Alguns pontos importantes que a gente precisa entender a respeito de como o homem foi criado. Primeiro deles, o homem foi criado de forma direta e intencional. Se você se dedicar à leitura calma, paciente ali do livro do Gênesis, você vai perceber que existe uma diferença significativa entre como tudo foi criado e como a humanidade foi criada. Todos os outros elementos e seres viventes foram criados a partir do haja de Deus. Uma palavra de Deus determinou a criação de todos eles. Mas existe uma diferença na hora em que nós fomos criados, porque até mesmo os verbos que são utilizados indicam uma criação ativa e indicam que o Senhor formou o homem do pó da terra. Ele modelou o homem do pó da terra. Significa dizer que o Senhor, Criador, se envolveu diretamente na criação humana. E isso nos diferencia de todas as outras criaturas. Nós fomos criados de modo direto e intencional. Segunda coisa, nós fomos criados com identidade, dignidade e propósito. Se tem uma certeza que nós precisamos ter, é que não fomos colocados aqui de forma aleatória, apenas para passear no jardim. O Senhor, ele deu comandos muito claros. E mais importante do que tentar entender, estudar, pesquisar, quando será que fomos criados? Como será que fomos criados? É entender por que e para que fomos criados. Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Isaías, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. O mais importante para nós é entender que nós fomos criados, formados para refletir a glória de Deus. No último bloco, a gente vai falar sobre como o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa, existem alguns atributos, como nós já dissemos, que são comunicáveis. Existem aspectos de Deus que se refletem em nós. Um deles, nossa personalidade e racionalidade. Nós temos, nesse âmbito, algo que nenhum outro ser criado tem. Segunda coisa, moralidade e espiritualidade. Já percebeu como o ser humano, independente da cultura em que ele nasceu, independente do tempo em que ele nasceu, ele possui um conceito inato do que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E isso tem a ver com essa moralidade que é comunicada a nós. Terceiro ponto e muito importante, a sociabilidade. Gente, nós não fomos criados para o isolamento. Logo no princípio da criação, o Senhor declara a Adão que não era bom que o homem vivesse só. Nós fomos criados para viver em comunidade. E essa identidade nossa, essa marca da nossa criação, vai se refletir em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos construir família, nós vamos buscar construir relacionamentos de amizade, nós vamos buscar conviver em comunidade, em igreja. Nós fomos seres criados para a coletividade. Deus vem buscar
uma igreja que é coletiva e não seres de forma individual. Concluindo, nós precisamos entender a partir dessa lição que nós fomos criados por um Deus bondoso, criativo, amável, que colocou em nós marcas da sua identidade e nós não fomos criados de forma aleatória, mas sim para o louvor da sua glória. Grave essa verdade na sua mente, no seu coração e transmita ao coração dos seus alunos. Espero que esse conteúdo seja abençoador para a tua vida. Não deixe de adquirir o livro de apoio, a nossa revista e também um recurso muito útil tanto para alunos quanto para professores que nós temos disponível nas nossas revistas, os infográficos. Você vai escanear o QR Code nas lições e você vai ter acesso a um material visual para ser apoio nas tuas aulas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.